Você sabia que aquela cera que fica dentro do canal do ouvido, que muitas pessoas acham que é sujeira, até nojento, pode conter pistas valiosas sobre doenças graves que ainda nem começaram ou estão começando silenciosamente? E se eu te disser que há um novo exame chamado ceruminograma, que ele é capaz, sabe do que, pessoal? Sim, de identificar risco de câncer ou detectar mudanças metabólicas precursoras muito antes do diagnóstico tradicional? Fica comigo, nos próximos minutos eu vou te contar, explicar um pouco mais como é esse método, como ele funciona, o que os pesquisadores já descobriram e também as suas vantagens e limitações e realmente se pode se usar na prática clínica. Eu como médico estou vendo que todos os dias tem um paciente que é queixando com cera no ouvido ou por falta dela também. Esse estudo aqui, pessoal, publicado no Scientific Reports, ele avaliou o ceruminograma, um teste que analisa metabólitos voláteis presentes na cera do ouvido, ou seja, o cerume, uma espectrometria de gases e uma cromatografia para detectar, sabe o que? Sinais metabólicos de risco de câncer ou estado pré-cancerosos também. Foram coletadas, pessoal, sabe quantas amostras? De mais de 700 voluntários, incluindo pacientes que tinham câncer, pacientes sem risco nenhum de câncer e pacientes com algumas alterações, como displasia, metaplasia, tumores benignos e cistos também, para assim comparar esses metabólicos de diferentes pessoas também. O exame funciona bem assim, pessoal. Primeiro, o otorrino vai tirar essa cera do teu ouvido de uma forma não invasiva, não machuca, usando métodos estéreis, evitando assim as contaminações. Vai essa análise da cera para uma análise laboratorial para detectar esses compostos voláteis que estão na cera, em risco de câncer ou sem risco nenhum também, com base no padrão que eles fizeram nesses trabalhos dos metabólicos também, tá bom? O resultado desse estudo mostrou que o teste teve alta acurácia, pessoal, ou seja, ele é confiável, com uma sensibilidade desse exame por volta de 90% e especificidade entre 80% e 88% também. Alguns casos foram bastante ilustrativos, veja só, por exemplo, um voluntário que ele se declarava sem risco nenhum, mas nesse exame ceruminograma indicou sim o risco metabólico alto de ter câncer. E ele foi investigado depois com exames de imagem e viu que tinha um hiperfoco de reação metabólica lá no colo. Foi feita a colonoscopia, infelizmente, dado o diagnóstico. Em outro caso, de uma paciente que tinha uma remissão de câncer, mas teve esses resultados ainda dizendo que tinha ainda resquício de câncer. Isso foi ótimo para continuar o seu tratamento também. Isso vai sugerir o que para a gente, pessoal? Que esse método pode servir não somente para o diagnóstico precoce, mas também para monitoramento de remissão ou para até evitar procedimentos invasivos desnecessários em pessoas cujo risco é bem baixinho também, principalmente se o teste for confiável e usado em validade de larga escala, né? Quais são as vantagens então dessa avaliação? Ele não é invasivo, é bem fácil de tirar no consultório, o médico otorrino se faz, a coleta não é traumática, é fácil de tirar, por exemplo, mais fácil do que fazer uma biópsia. Também é barato, mais acessível que uma tomografia, uma ressonância magnética ou outros exames sofisticados também, para o governo ficaria melhor também. Tem a capacidade também de detectar essas alterações metabólicas que aparecem antes da lesão visível ou ter um sintoma também claro desse diagnóstico, né? Agora, claro, existem limitações e desafios. Por exemplo, é um exame ainda, um estudo inicial, precisa de mais validação requerida em diferentes populações com diferentes comorbidades para ser comparado, tá? Pode ainda haver uma variabilidade de quantidade de cerume que a gente tira, se tem contaminação, se a pessoa fica utilizando muito cotonete ou pingando gotinhas antes da coleta também. Mas nesse estudo também, por isso que os voluntários foram orientados a não mexer dentro do ouvido 15 dias antes dessa coleta, tá? E caso também que o paciente tinha inflamação nasal, sinusite, perceber que poderia alterar também os metabólicos, que poderia assim interferir no resultado. Mas se bem que viram que não faria muita diferença e foi útil também essa avaliação dupla, o paciente tendo situações nasais também. Então, vou reforçar, pessoal, ele não é um substituto de exames de imagem ou biópsia quando a suspeita clínica é forte para câncer, tá? Isso é realmente uma ferramenta de complementação de um alerta precoce. Eu, como médico otorrino, vejo sim com um grande potencial futuro desse exame para quê? Primeiro,
triagem em pacientes com alto fator de risco, por exemplo, tabagista, etilista, histórico familiar, exposição ambiental a algum componente, principalmente evitando exames caros, que simplesmente uma seromonografia seria uma opção interessante. E também para monitoramento de pacientes com doença crônica nasosinusal, pólipo nasal, infecções repetitivas, para ver se já tem uma alteração metabólica anormal nesses pacientes também. E vamos lembrar, pessoal, evitar também intervenções desnecessárias. Se o perfil metabólico for compatível com baixo risco também, a gente pode observar, em vez de operar um paciente ou fazer um exame invasivo, por exemplo, de imediato, né? Já por outro lado, não vamos usar somente isso isoladamente, tá? A decisão tem que ser clínica contínua, com exame físico, imagens, biópsia quando for indicado, sim. Esse exame não vai ser um exame rotineiro na prática clínica brasileira, infelizmente ainda, nem global, tá? Porque ainda não foi padronizado, a acessibilidade dele ainda, o custo-benefício ainda não foi demonstrado em larga escala mundial. Mas é uma novidade que trago para você que me acompanha aqui no meu canal. Até por sinal, já se inscreveu aqui no canal, apertou o sininho para receber avisos de vídeos interessantes como esse passando para você também. E não esqueça de curtir, compartilhar, principalmente para aquela pessoa que não gosta de ter cera no ouvido, fica incomodada por isso e sempre está cutucando, que ela vai entender que a cera que ela tem vai ser muito útil no futuro, tá? Então, para finalizar, pessoal, esse exame, a seromatografia, pode sim emergir como uma ferramenta revolucionária, um exame simples, barato, não invasivo, que pode detectar precocemente alterações metabólicas ligadas ao câncer, ou identificar algum risco que você possa vir a ter também. Ele ainda é uma promessa, tá? Não tem ainda uma certeza absoluta. Vamos acompanhando os novos estudos desse grupo que está fazendo aqui no Brasil também, tá? E se você acha que esse conteúdo pode fazer diferença, especialmente para pacientes que têm histórico, que vivem mexendo muito no ouvido, tem sinusites, tem histórico de pólipo nasal, câncer na família, compartilhe esse vídeo com ele e envie para colegas também, para ter essa discussão para a gente futura e ter mais trabalhos científicos que possam comprovar que esse exame pode ser útil para a população inteira. Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.